Bolsonaro cometeu um erro terrível que pode ter lhe custado a virada, porque ao desdenhar da população do Nordeste, a região que o Bolsonaro mais precisa crescer, ele pode ter jogado na lata do lixo qualquer possibilidade de virar para cima do Lula. Bolsonaro insinuou que a população do Nordeste que vota em Lula é analfabeto, mas na verdade ele que é o analfabeto político, como bem disse o Josias de Souza. E saiu mais uma pesquisa, dessa vez a pesquisa da Quest. Na sua opinião, Bolsonaro perdeu a chance de virar para cima do Lula? Ele apenas cometeu um ato falho ou revela na verdade o menosprezo de Bolsonaro? Deixa o seu like se você gostou dos resultados da pesquisa Quest e claro, se inscreva no canal. E a pesquisa da Quest, ela foi uma pesquisa que confirmou, assim como o IPEC, os resultados do primeiro turno. É muito comum essas pesquisas da primeira semana, logo após o primeiro turno, replicarem aquilo que foi apresentado. O Lula tem, na pesquisa Quest, 54% das intenções de votos e o Bolsonaro tem 46% das intenções. Isso são votos válidos, tá? Não vão cair na pataquada do Mário Sabino, do Metrópolis, que quis falar o Bolsonaro não cresceu nada nas pesquisas. Claro que ele não cresceu, porque ele comparou votos do primeiro turno oficiais com votos totais da pesquisa do IPEC, ou seja, bolsonarice pura desses jornalistas que estão fazendo linha auxiliar do bolsonarismo, pressionando os institutos de pesquisa e demonizando as pesquisas. É um movimento completamente anticientífico e antipesquisa dessas pessoas que aparentemente nem diploma possuem. Não sei se é o caso do Mário Sabino, talvez seja. Mas uma questão que é importante, que foi mostrada na Quest, que diverge da pesquisa do IPEC, e os meus comentários sobre o IPEC vão ficar aqui para que você entenda também essas metodologias, por que as pesquisas não erraram no primeiro turno. Mas uma divergência da Quest e do IPEC é na quantidade de indecisos. O IPEC mostrou apenas 2%, 3% de pessoas que ainda não estão definidas a respeito do voto, assim como a pesquisa do Poder Data divulgada hoje também. Já a pesquisa Quest mostrou 7% de indecisos. Então existe ainda um espaço grande para que tanto Lula ou Bolsonaro possam explorar. No caso de Bolsonaro, ele precisa urgentemente crescer na região Nordeste. Porque no Nordeste o Bolsonaro levou uma enorme lavada do Lula. O Bolsonaro perdeu em todos os estados da região Nordeste e assim com uma vantagem muito ampla do Lula. Tanto que na Bahia, o ACM Neto estava na frente do Jerônimo de Freitas, começou a cair, a desidratar de um modo assim vertiginoso, né, abrupto. E aí o que acontece? Agora o ACM Neto, que poderia dar palanque pro Bolsonaro, nem quer saber do Bolsonaro dando palanque ou pisando na Bahia. Porque o Bolsonaro ele é um ser radioativo na região Nordeste. Mas ele precisa crescer entre os nordestinos. Essa é a grande esperança que o Bolsonaro tem. Porque na região Sudeste, a coisa vai ser definido também, é importante a região Sudeste, mas o Bolsonaro ele precisa tirar votos do Lula, principalmente do Nordeste. Agora, falando a bobagem que ele falou, a tolice que ele falou, ele nunca vai conseguir crescer na região Nordeste, pessoal. Não vai. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro, na live dele de ontem, ele insinuou, pegando uma reportagem do UOL, que as pessoas que votam em Lula na região Nordeste são pessoas analfabetas. Ele falou o seguinte, olha, aqui ó, Lula venceu em 9 dos 10 estados com as maiores taxas de analfabetos. E aí ele falou assim, o nosso Nordeste, né? Mais ou menos assim, insinuando que as pessoas do Nordeste são analfabetas e por isso votam em Lula. Uma fala completamente desprezível, uma fala tola de alguém que tem que mostrar uma certa simpatia com a região Nordeste, mas ele não consegue. E essa fala do Bolsonaro pode sim ter custado a ele a virada, porque além de crescer, ele precisa tirar votos do Lula. E na região Nordeste, muito difícil dele conseguir depois dessa fala super preconceituosa. Mas, na sua opinião, o que você achou dessa fala de Bolsonaro? É a fala que vai custar-lhe a vitória? Coloque nos comentários e se inscreva também no canal. E o Bolsonaro, ele tá avançando pra cima da região Nordeste. Ele tem tentado fazer isso. Se você vê todo o pacote de bondades, Auxílio Brasil turbinado e tudo que ele fez até o momento foi para a região Nordeste. Principalmente para a região Nordeste. E agora ele está usando a Caixa Econômica Federal para criar um programa chamado Vem para o Azul, ou Vem pro Azul. Nesse Vem pro Azul, o que aconteceu? Ele vai tirar com a Caixa Econômica Federal 4 milhões de pessoas
das dívidas. Ele vai perdoar até 90% da dívida de 4 milhões de pessoas e algumas centenas de milhares de empresas. É um movimento grande que está de olho na região Nordeste, principalmente, que é onde o Bolsonaro precisa crescer. Mas nós vimos que antes do primeiro turno, o Bolsonaro distribuiu dinheiro, fez a PEC das bondades e isso não surtiu muito efeito. Porque acontece o seguinte, dos 1.000 municípios com o maior número de beneficiados pelo Auxílio Brasil, Bolsonaro ganhou em apenas 33. E esses 1.000 municípios estão na região Nordeste. Então há uma grande dificuldade que o Bolsonaro vai ter para virar esse jogo. E outra, o Bolsonaro, ele acha que o povo nordestino é burro. E não é. Não basta somente dar dinheiro. Há uma consciência política óbvia. E esse é um problema também que uma parcela da esquerda tem com o apoiador religioso. Que acha que o apoiador religioso é um bitolado. Que só vai escutar o pastor, coisas do tipo. Não são assim. A população brasileira, essa parcela da população, ela tem muitas, mas muitas complexidades. Reduzir isso, tentar diminuir, achar que sabe, não basta dar um dinheiro, basta dar uma cesta básica. Não é assim. Bolsonaro errou e continua errando. E agora a esquerda precisa também ficar atenta, porque esses movimentos que o Bolsonaro tem feito, principalmente esse Vem Pro Azul, são movimentos fortes. E essa é a grande vantagem que o Bolsonaro tem, pessoal. Porque o Bolsonaro, ele tem a máquina pública na mão dele. Então, enquanto os outros fazem promessas, o Bolsonaro, ele consegue ir lá e fazer. Como esse movimento aí, o Vem Pro Azul, da Caixa Econômica Federal. Então, o que a esquerda precisa fazer? Discutir pautas reais. É isso que nós já estamos falando há um tempo aqui no canal. Já faz aí uns 2 ou 3 dias. Essa história de maçonaria, essa história de adorador do Lúcio, isso não funciona. Porque enquanto a esquerda fica discutindo essas coisinhas, Bolsonaro avança com propostas reais para a população do Nordeste, para a população de baixa renda do Sudeste. Então o que é importante para que o Lula consiga esse 1,5% que falta no primeiro turno para vencer? Discussão de questões reais, concretas e imediatas, como por exemplo o trabalho. Todo mundo sofre, principalmente o trabalhador uberizado, o trabalhador precarizado, com a falta de segurança do trabalho e com a falta de férias, principalmente de descanso. Então esse é um ponto que a esquerda precisa tocar para conseguir evitar a evasão de votos do Lula para o Bolsonaro e o crescimento de Bolsonaro entre as camadas mais populares. Porque o Bolsonaro, ele conseguiu costurar nesses primeiros dias um apoio forte, principalmente no Sudeste. Bolsonaro hoje ele é apoiado pelos governadores do Sudeste, principalmente por Romeu Zema. E aí que está a grande pegada. Porque Bolsonaro, ele só não conseguiu vencer no Sudeste em Minas Gerais. Foi ali que ele foi derrotado pelo Lula. E o Romeu Zema conseguiu trazer para a campanha do Bolsonaro 600 prefeituras. Isso mostra uma certa inclinação do poder, pelo menos em Minas Gerais, para o Bolsonaro. Esse é um momento que tem que ficar muito esperto a campanha do Lula contra essa blitzkrieg, podemos colocar assim, de Bolsonaro, entre os apoios do Bolsonaro em Minas Gerais. É claro que apoio não é garantia de vitória. Nós sabemos que em 2010, 2006, aconteceu algo muito parecido. Em Minas Gerais, o pleito foi definido no primeiro turno. Havia toda uma expectativa do apoio do Anastasia, havia uma expectativa também do apoio do Aécio Neves, ao Geraldo Alckmin e ao José Serra. Isso não aconteceu, tá? Não houve conversão de votos direta, Lula e Dilma ganharam dos candidatos do PSDB. Porque só o apoio não é suficiente, a militância precisa fazer a parte dela. E em 2014, Marina Silva apoiou Aécio Neves e também não virou absolutamente nada. Então, o apoio ele serve para dar uma questão moral, o ímpeto de, olha, está chegando, né? Tem gente chegando para a nossa campanha, mas em termos práticos, concretos, vamos com um pouco de calma. E falando nisso, a Pesquisa Quest trouxe também resultados da migração de votos de Simone Tebet e Ciro Gomes. Então isso é algo que nós também temos que observar. Segundo a Pesquisa Quest, tem até os dados anotados aqui. 39% dos apoiadores de Ciro Gomes no primeiro turno tendem a votar no Lula. E 26% na verdade, tendem a votar no Bolsonaro. O número é muito parecido também com o da Simone Tebet, porque 34% dos apoiadores da Simone Tebet tendem a votar no Bolsonaro e 25% tendem a votar no Lula. E está certo, tá? Eles se invertem. Então, o Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro, eles acabam se invertendo para a Simone Tebet. Esse resultado, caso seja confirmado, é ruim para o Bolsonaro.
Porque mantendo a votação de Lula no primeiro turno, Bolsonaro precisaria de 70% dos votos de Simone Tebet e também de Ciro Gomes. É um trabalho muito forte que o Bolsonaro precisa fazer. E cometendo esses erros, com essas falas grotescas, vai ficar cada vez mais difícil. Bolsonaro conseguiu muitos apoios. Conseguiu. Mas a distância que ele precisa percorrer, segundo o primeiro turno, é bem maior do que a de Lula. O que vocês acham? Coloquem nos comentários.